Você sabia que a primeira civilização humana era composta de homens extremamente inteligentes? A visão bíblica, ela diverge da visão histórica secular, que está contaminada com elementos evolucionistas. Deus, ele intervém na história e através de suas ações, sua soberania, autoridade e sabedoria são claramente evidenciadas. Esses são apenas alguns assuntos que trataremos na nossa pré-aula de hoje. Então fique aí até o final. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal Abrajaula. Quero expor aqui a minha alegria de mais uma vez estar com os amados irmãos para compartilhar algumas verdades da Palavra de Deus em mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Vocês podem baixar o nosso esboço, que está logo aí na descrição do vídeo. Está aqui cheio de referências bíblicas e várias informações que irão lhe auxiliar durante a ministração de sua aula e irão complementar o seu conhecimento bíblico. Vocês podem nos ajudar. Inscrevam-se em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like e sobre os comentários, deixa aí o seu nome e a cidade de onde você está assistindo essa pré-aula. Se tem alguma dúvida, deixa aí também que nós aqui do canal, à medida do possível, iremos respondê-las. Dito isso, compartilhe boas coisas, seja um propagador de boas novas. Vamos à nossa pré-aula de hoje. Durante esse primeiro trimestre de 2020, estamos estudando uma revista de escola dominical publicada pela CPAD e comentada pelo homem de Deus, o pastor Claudionor de Andrade. E o tema geral de nossa revista é A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. E já temos aqui caminhado com a graça de Deus por algumas lições, chegando até a lição de número 8, que será ministrada no dia 23 de fevereiro de 2020. E o assunto da lição é o início da civilização humana. Dentro dessa revista, dentro especificamente dessa lição, temos alguns objetivos pedagógicos a serem alcançados. O primeiro deles é conceituar a origem da civilização humana. Essa origem aqui, ela é fundamentada em uma perspectiva bíblica. A perspectiva bíblica diverge da perspectiva histórica secular. A perspectiva histórica secular está maculada, manchada com elementos evolucionistas. Somos criacionistas e cremos na Bíblia como nossa única regra de fé. O segundo objetivo específico é correlacionar civilização e conflito. A primeira civilização esteve em conflito com Deus, pois ela se voltou para o pecado, e Deus é um Deus santo. Então, pecado e santidade, eles não coadunam. Deus é santo e não compactua com o pecado. O terceiro objetivo específico é demonstrar que Deus ele intervém nas civilizações. Fazendo isso, atingiremos o nosso objetivo geral. Acompanhe comigo em sua revista, que é esclarecer que Deus intervém na civilização humana. Vamos ao nosso texto áureo, que nos diz assim: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Gênesis capítulo 4, versículo de número 17. A Bíblia nos diz que a história de Caim termina em um tom menor, termina em um tom triste. Gênesis capítulo 4, versículo de número 16, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe, nos diz assim: E saiu Caim de diante da face do Senhor. Houve um rompimento do relacionamento. Ele saiu de diante da face do Senhor e foi habitar na terra de Nod, terra do esquecimento. E ali ele habitou durante todos os anos de sua vida. Essa terra ficava à banda do oriente do Éden. Caim, ele estava obscurecido em seu coração, obstinado em seu pecado. E ele corta os laços com o seu Criador e vai morar na terra do esquecimento. E meus amados irmãos, nessa terra ele edificou uma cidade.
Grife essa expressão em seu texto áureo: e edificou uma cidade. Separei aqui 3 verdades sobre a cidade de Caim. A primeira delas é que ele edificou uma cidade em sinal de sua permanente separação da comunhão com Deus, a qual ele jamais pensaria em retornar. Ele habitou ali e viveu todos os seus dias ali, distante da comunhão com o seu Criador. Todos aqueles que vivem neste mundo uma vida de pecado, uma vida de maldade, estão sendo influenciados pelo costume e pela cultura da cidade de Caim. A segunda verdade é que esta cidade estava destinada a ser o quartel-general da apostasia, pois os homens desta cidade, eles usariam as suas vocações, os seus talentos para promoverem a maldade. Foi isso justamente o que aconteceu. Lameque utilizou os instrumentos cortantes de seu filho para matar um jovem e um homem. E usou também os instrumentos musicais de seu outro filho para compor uma música à violência. Eles estavam utilizando os seus dons para promoverem o mal. E em terceiro lugar, Caim, ele escolheu um assentamento nesse mundo como seu descanso eterno. Meus irmãos, quantos aqui não tomam o mesmo caminho, a mesma atitude de Caim? Colocam seu coração aqui neste mundo e descansam aqui nas coisas desta vida, seus tesouros, suas posses, tudo mais que é de valor para o homem perdido é efêmero e está totalmente ligado às coisas aqui da terra. Com os servos de Deus não é assim. Os servos de Deus caminham neste mundo como estrangeiros, esperando a cidade de Deus, almejando a cidade de Deus, não feita por mãos humanas, conforme está escrito em Hebreus, capítulo de número 11, versículo 9 ao 10 e o versículo de número 13. Gênesis, capítulo 4 e 17, que é o nosso texto áureo, e os seus textos correlatos que citei aqui estão em Hebreus, foram inspiração para que Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, criasse uma de suas mais célebres obras, a Cidade de Deus. Cidade tão almejada por aqueles que estão desejosos de ter um encontro com o Senhor Jesus, por aqueles que não compactuam com a maldade. Vamos à nossa verdade prática? Ela nos diz assim: uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação e fundar uma sociedade que venha a glorificar o nome de Deus. A verdade prática nos apresenta a vontade de Deus revelada ao ser humano, pelo menos na forma de 3 imperativos. O primeiro deles é povoar a terra. Isso diz respeito àquilo que está escrito no livro do Gênesis: crescei, multiplicai, povoai a terra. E esse povoar a terra aqui também tem a conotação, já que a espécie está se multiplicando, tem o sentido de criar famílias, igrejas, escolas, nações. Tem essa conotação por trás desta ordenança divina de povoar a terra. Em segundo lugar, ele nos diz que nós devemos dominar, fomos chamados a dominar os segredos da criação. E todos os dias novas descobertas tornam-se conhecidas dos homens. E se tomarmos aqui o campo da ciência como exemplo, perceberemos que doenças que antes eram consideradas sem cura e sem tratamento, hoje são completamente curáveis ou tratadas por medicamentos. Eu acho interessante porque há muitas coisas que existem, mas ainda não foram descobertas pelo homem. A cura para certas doenças que no passado não tinha cura já existia, né? Mas o homem ainda não tinha descoberto. E dentro da criação de Deus, ainda tem muita coisa para se aprender, tem muita coisa para se explorar, tem muita coisa para pesquisar, muita coisa para ser descoberta. Há coisas hoje, doenças hoje, tomando aqui esse exemplo, que não tem cura, né? Mas a cura existe, os homens ainda não descobriram, mas a qualquer momento eles podem descobrir. Então aprendemos que Deus nos chama a explorar, pesquisar e dominar os mistérios da criação. E por último temos aqui fundar uma sociedade que venha glorificar o nome de Deus. Esse era um dos objetivos primários do Criador quando disse a Adão e a Eva: quero que vocês se multipliquem e povoem a terra. Porque
as minhas criaturas, criadas à minha imagem e semelhança, aonde elas chegarem, elas devem proclamar a minha glória, a minha soberania e a minha misericórdia. Então eles deveriam povoar a terra para que nos 4 cantos da terra a imagem de Deus fosse vista e ali tivesse uma criatura sua, um homem, proclamando a sua misericórdia, a sua glória, a sua graça e a sua soberania. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O nosso ponto central, ele nos diz assim: fundar uma sociedade que glorifique a Deus é o que o Pai espera do homem. Temos aqui o claro desejo de Deus de uma sociedade que viva em santidade, glorifique o seu nome, que seja sensível à sua voz e obedeça os seus mandamentos. A respeito disso, o salmista já entoava: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmo de número 33, verso de número 12. Biblicamente, todas as vezes em que os governadores do povo, os reis, os sacerdotes, se voltavam para Deus e glorificavam seu nome, a nação como um todo desfrutava de vitória sobre os inimigos, de paz prolongada, de prosperidade econômica, de espiritualidade salutar e de justiça sem partido. No entanto, o contrário também é verdadeiro. Quando os homens abandonam Deus, sua sociedade, sua cultura, a civilização mergulhará no pecado. E os desdobramentos disso são uma violência crescente, uma imoralidade desenfreada, idolatria, injustiça e corrupção. Exploraremos melhor isso nos tópicos da lição. Antes de entrar nos tópicos, tem aqui alguns assuntos periféricos e secundários que não têm tanta importância, mas que podem surgir durante a ministração de sua aula. Um deles é: quem foi a esposa de Caim? Sempre tem aquele engraçadinho que faz essa pergunta. Mas biblicamente temos uma resposta. Caim provavelmente casou-se com uma de suas irmãs ou primas. A Bíblia diz que ele casou, mas não diz o tempo que ele casou. Não diz a data que ele casou. E Adão recebeu a ordem em Gênesis 1:28 de multiplicar-se. Ele obedeceu essa ordem, porque em Gênesis 5:4 a Bíblia diz que ele gerou filhos e filhas. E você tem que ter consciência de que os primeiros capítulos de Gênesis fala apenas da genealogia de Caim e da genealogia de Sete, mas eles tiveram vários irmãos e irmãs. Sendo assim, Caim casou com uma de suas irmãs ou com uma de suas primas. Em segundo lugar, alguém pode até perguntar: o que era a marca que o Senhor colocou em Caim? Temos tantas especulações e algumas delas até absurdas e racistas, porque alguém diz que a marca de Deus foi a cor de pele negra. Isso é mentira. Isso é um besterol teológico. Nós não saberemos a resposta para esta pergunta. Até aquele dia em que chegaremos no céu e perguntaremos a Jesus. Mas acho que a gente vai ter tanta coisa para perguntar que isso aqui talvez fique lá pelas últimas coisas da lista. Mas no momento, nós devemos nos conformar com Deuteronômio 29:29, que diz que as coisas reveladas, as coisas que não foram reveladas, são para Deus. Não adianta especular, não adianta afirmar isso ou aquilo, vai ser sempre especulação. Mas as coisas que foram reveladas são para nós e nossos filhos. São apenas alguns assuntos, como nominei, secundários e periféricos. Não perca tanto tempo de sua aula com esses assuntos. O primeiro tópico da nossa lição nos diz assim: a origem da civilização humana. E dentro desse tópico, começaremos aqui com a definição de civilização. Você sabe o que significa civilização? O comentarista ele foi muito feliz em sua definição quando nos diz: civilização é o conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época a respeito de uma região, de um país ou de uma sociedade. E eu trouxe aqui uma definição complementar para termos um melhor aproveitamento desse primeiro tópico e nos diz assim: o termo civilização vem do latim civis, cidadão. Originou-se na França, tendo sido usado pela primeira vez em 1756. Esse termo envolve, de modo geral,
vejam bem, envolve de modo geral a ideia de progresso do homem, desde as formas primitivas até as formas aprimoradas. Juntando essas duas definições, o que é esse progresso a que a civilização se refere? É o progresso na arte, progresso na música, progresso na indústria, na tecnologia, progresso na cultura. E quando falamos sobre civilização, como ponto de partida para esse primeiro tópico, quero aqui fazer uma diferença entre civilização humana e a civilização celeste. Existe uma civilização celeste. Mas, em primeiro lugar, a civilização humana, ela está sujeita às consequências do pecado e é geralmente marcada, porque existem exceções, ela é geralmente marcada pela maldade, pela desobediência, pela dureza de coração, pela idolatria e pela imoralidade. Durante todas as gerações, durante todas as civilizações do mundo, essas coisas ficaram evidentes, a maldade, a desobediência, a idolatria, mas Deus teve sempre um remanescente fiel que não se curvou ao pecado, não se dobrou aos manjares que estavam postos à mesa, aos manjares pecaminosos. E diante dessa maldade crescente nas civilizações e na história da humanidade, enxergamos a necessidade da propagação do Evangelho como um antídoto para a sociedade que está doente com o vírus contagioso do pecado. Mas aqui temos em contrapartida a civilização celeste. A civilização humana geralmente diz respeito à descendência de Caim, a civilização de Caim. E a civilização celeste diz respeito àquela civilização que invoca e que honra o nome do Senhor Jesus. E a civilização celeste, geralmente ela é marcada em primeiro lugar pela adoração. Civilização celeste. No céu, a adoração é contínua. Em Isaías capítulo 6, versículo de número 3, a Bíblia diz que os anjos estão lá cantando, estão adorando. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Veja que louvor bonito. Em Apocalipse 4, versículo 8 ao 11, os seres celestes, os animais, os anciãos, estão se prostrando, dizendo assim: digno é o Cordeiro. Veja que louvor lindo. Digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Ele é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. É um louvor que é entoado lá no céu. Os seres celestes são marcados por essa adoração constante. E aqueles que vivem aqui neste mundo, mas têm uma cidadania divina, uma cidadania celeste, eles vivem aqui em constante adoração. João capítulo 4, versículo de número 23, a Bíblia diz: e Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Uma segunda marca dessa civilização celeste é a comunhão perfeita. A igreja invisível, na igreja visível, existem conflitos, existem brigas, existem intrigas, pode existir pecados, existem pessoas desviadas, existe o joio no meio do trigo, mas a igreja que ainda está aqui neste mundo, a igreja invisível, a noiva do Cordeiro, ela é marcada por uma comunhão. Paulo diz em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 5, somos um só corpo em Cristo Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Se temos comunhão aqui, vivendo aqui neste mundo, teremos muito mais ainda comunhão no céu, uns com os outros e com o nosso bendito Criador. Uma terceira marca da civilização celeste, que faz um contraste entre a civilização humana, é que a civilização celeste, ela é marcada pelo conhecimento de Deus. Aqueles que fazem parte da civilização de Caim, que moram na cidade de Caim, que são influenciados pela cultura da cidade de Caim, eles não têm desejo de conhecer a Deus.
E se conhecem, não obedecem, não honram, não respeitam. Eles têm aversão pelas coisas de Deus. Mas aqueles que têm uma civilização, que são da civilização celeste, que têm uma cidadania nos céus, eles gostam de aprender a Bíblia, eles gostam de ler, eles gostam de conhecer. Com relação a isso, o apóstolo Paulo escreveu: glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Conhecerei, assim como sou conhecido. 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 12. Quando estivermos lá, conheceremos de forma perfeita. Aqui, aqueles que amam a Deus buscam conhecê-lo através da leitura, através da oração, buscam se aproximar dele, mas o conhecimento ainda não é perfeito. Mas naquele dia, nós o conheceremos assim como nós somos conhecidos. Ele nos vê, ele sabe quem somos, sabe o nosso endereço, conhece a nossa fisionomia, mas naquele dia nós veremos Jesus. Nós vamos abraçá-lo, vamos senti-lo, vamos conversar com ele face a face, vamos estar com o nosso Criador. Nosso conhecimento será perfeito, mas dá vontade mesmo é de dar glória. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. É a primeira consideração dentro do primeiro tópico da lição. O segundo subponto aqui do primeiro tópico nos diz assim: o casamento como base da civilização. E o autor da lição, ele diz assim: a partir de aí, a partir do casamento, não somente a família, mas a nação, o povo e o Estado tornaram-se possíveis. Foi Deus quem estabeleceu o casamento. A Bíblia vai nos dizer que, e é importante afirmar isso, que lá em Gênesis 2:24, no princípio, o Senhor Deus foi o primeiro, o Senhor Deus celebrou o primeiro casamento, como também, dobre sua atenção a isso, ele estabeleceu suas diretrizes. Deus diz como deve ser o casamento. O casamento deve ser heterossexual. Quer ser um casamento heterossexual? O casamento entre pessoas do sexo oposto. Não é homem com homem, não é mulher com mulher. É um homem e uma mulher. São diretrizes que o Senhor estabeleceu. Outra diretriz é que o casamento deve ser monogâmico. Devemos ter um só parceiro. Não é casar com uma ou duas mulheres. Não é um casamento como é pregado nos dias de hoje, um casamento descartável. Ah, é incompatível, não estou feliz, não estou mais gostando, então separa. Não foi assim no princípio. Aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Deve ser um casamento monogâmico, no sentido de ter só uma parceira, e indissolúvel, no sentido de ser para a vida inteira, até que a morte os separe. E eu acho bonito porque nesse momento em que Deus deu Eva a Adão, Deus estava assentando a pedra fundamental da família, porque o casamento entre homem e mulher é um casamento que tem como gerar filhos. Casamento entre homem com homem e mulher com mulher não pode ser nem chamado de casamento, é um par. E não tem como ter filho, uma mulher com uma mulher não tem como ter filho. Então, quando Deus estabeleceu as diretrizes do casamento, ele estava justamente colocando ali a pedra fundamental. Estava estabelecendo as bases da família, da sociedade e do Estado. O terceiro subponto nos diz assim: a subsistência da civilização. E eu acho bonito aqui dentro desse ponto, porque o autor da lição vai corrigir o pensamento do preguiçoso, que disse lamuriano que o trabalho é consequência do pecado. Mas isso não é verdade. Trabalho não é consequência do pecado. E nunca foi. Mesmo antes da queda, em Gênesis 2:15, ao homem foi dado a ordem de cuidar e lavrar o jardim. E você sabe, você que já viu alguém trabalhando na roça, já viu alguém cultivando, você sabe que é um trabalho que demanda esforço físico. Adão tinha que trabalhar. Então o trabalho já existia antes do pecado. E o trabalho dignifica o homem. Mas, como efeito do pecado, o trabalho ele se tornou enfadonho, cansativo e improdutivo. Esses são os efeitos do pecado. Então já que agora o trabalho está sujeito aos efeitos do pecado, trabalhar não é bom. Não precisamos trabalhar. Se engana. Nós devemos trabalhar, mesmo em decorrência de
todos os agravantes relativos à queda. O homem deve trabalhar para mantimento de sua família e para a provisão das necessidades do lar. E eu sublinhei aqui algumas aplicações. O crente ou os crentes devem trabalhar com empenho e com fidelidade. Efésios capítulo 5, versículo de número 6, nós devemos honrar, trabalhar com empenho para que nós tenhamos o louvor dos nossos senhores na carne. Para que a gente trabalhe para os nossos senhores como se estivesse trabalhando para Deus. Isso demanda um trabalho com fidelidade. Devemos honrar o nosso emprego e as nossas profissões, a nossa profissão secular. Devemos fazer isso para a glória de Deus. No entanto, devemos trabalhar no secular, mas não podemos nos esquecer do espiritual. Porque tem muito crente que só quer trabalhar no secular e se esquece da obra de Deus. Não mexe um dedo, não mexe uma palha para a obra de Deus. Ele passa o dia na rua, mexe céu, mexe terra, faz tudo para trabalho secular. Mas quando fala da obra, quando se fala de um trabalho da igreja, ele não quer fazer. Ele para, não quer trabalhar, cruza os braços. Por isso Jesus disse que grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Mateus capítulo de número 9, versículo de número 17. Devemos ter um equilíbrio na nossa vida. Trabalhar no secular, mas também trabalhar nas coisas espirituais. O crente deve ter esse equilíbrio durante o seu viver aqui neste mundo. Concluímos assim, então, o primeiro tópico de nossa lição. O segundo tópico, muito importante, nos diz assim: civilização e conflito. E nesse tópico nós observaremos como a inveja, o homicídio, a poligamia e a desordem social marcaram a civilização humana desde o início. É a introdução aqui colocada pelo autor da lição. E a primeira civilização, chamo aqui a sua atenção, ela foi marcada por características que podem ser divididas em duas categorias. Em uma categoria geral e uma categoria específica. Em termos gerais, aqui em primeiro lugar, a primeira civilização, ela compartilha com todas as gerações a propagação do pecado, como a mentira, a inveja, a desordem, a poligamia e homicídios. A primeira civilização foi uma civilização que afundou nestas coisas. E neste exemplo, ela propaga essa imagem dela, ela compartilha com as demais gerações esses pecados. Em todas as gerações houve inveja, houve mentira, houve poligamia, houve homicídios, houve desordens sociais. Mas tem aqui um aspecto bem singular e específico dessa primeira geração, da geração de Caim e da geração de Abel. O primeiro deles, apontado aqui pela Bíblia, é que eles desfrutavam de uma fartura de pão. Mateus capítulo de número 24, versículo 38 a 39, a Bíblia diz que eles comiam e bebiam. Era uma geração que desfrutava de uma fartura sem igual, uma geração festeira. Comiam, bebiam e davam-se em casamento. Uma segunda característica específica dessa geração é que eles desfrutavam de uma saúde perfeita, pois nos dias desta geração, desta civilização, os anos não eram contados assim como nós contamos hoje em anos, eram contados em séculos, pois os homens viviam muito e chegavam a viver até quase 1000 anos. Gênesis capítulo de número 5, versículo 27, a Bíblia diz que Metusalém viveu 969 anos. E em terceiro lugar, apontado aqui pelo autor da lição, pelo pastor Claudionor de Andrade, era uma geração que desfrutava de uma beleza perfeita. E ele fundamenta isso com Gênesis 6, versículo de número 2. As filhas dos homens eram muito belas, eram muito atraentes, eram muito bonitas. Temos aqui um segundo subponto, onde o autor ele coloca aqui a cidade de Lameque. E ele diz aqui que nós não podemos confundir o Lameque descendente de Caim e o Lameque descendente de Sete. A Bíblia fala de dois Lameques, de duas genealogias, a genealogia de Sete
que é a genealogia dos filhos de Deus, a genealogia dos homens piedosos que invocavam o nome do Senhor, e a genealogia de Caim, uma genealogia de homens que propagavam a maldade. O Lameque, da descendência de Caim, tratava-se de um homem violento, odioso e que louvava a impiedade. A maldade, a intenção de fazer o mal, pulsava em seu coração. Basta você ler Gênesis capítulo 4, versículo 28 ao versículo de número 31. Em contraste ao Lameque da descendência de Caim, temos o Lameque da descendência de Sete, um homem completamente oposto ao Lameque da descendência de Caim. Este homem, ele tinha uma esperança soteriológica. O Lameque da descendência de Sete tinha uma esperança escatológica. Ele foi o pai de Noé. E uma de suas últimas palavras foi: talvez este remova, talvez através desse nós tenhamos descanso das obras de nossas mãos. Ele tinha essa esperança de que um dia Deus ele removeria a maldição da terra e daria descanso aos homens dos trabalhos de suas mãos. É justamente esse o sentido do nome Noé, o nome de seu filho, o nome do filho de Lameque. Significa descanso. Então nós não podemos confundir esses dois Lameques. E o terceiro subponto diz assim: a tecnologia. Eu acho importante aqui esse ponto, e eu acho até ele muito curioso, porque os homens da primeira civilização, eles não tinham nada que a ver com a descrição e a posição histórica secular, a qual, infelizmente, descreve o homem, define o homem com as lentes embaçadas do evolucionismo. O homem primitivo, segundo a Bíblia, não era um ser débil, animalesco e estúpido, como apregou a história secular. Não, o homem primitivo não era assim. A Bíblia apresenta uma geração extremamente inteligente, pois os descendentes de Caim, eles tinham o talento e a vocação para dominarem a arte, a música, a agropecuária, a imobiliária, a indústria, a construção civil, a metalúrgica. Eles eram homens extremamente inteligentes. E um renomado professor Adalto Lourenço, ele diz que hoje, o homem moderno dos dias atuais, ele vai para a faculdade e ele estuda ali uma média de 5 anos na faculdade. E depois que ele termina o curso universitário, ele exerce aquilo que ele aprendeu durante 35 anos. É o que acontece na vida dos homens de hoje. E ele diz uma coisa curiosa: no mundo existem cerca de 120 cursos universitários distintos, entre medicina, direito, 120. E se os homens de hoje vivessem a média de anos dos homens da primeira civilização, uma média de 900 anos, em 600 anos, eles cursariam todas as faculdades existentes no mundo, todos os cursos universitários. Eles demorariam 600 anos para cursá-los, se eles tivessem uma média de 5 anos de duração. E eles ainda teriam mais ou menos 300 anos para aplicar e exercer todo o conhecimento adquirido. Então é por isso que a primeira geração aqui, a geração de Caim, a geração quando fala Tubal-Caim, Jubal, Jabal, eram homens extremamente inteligentes. Homens que tinham uma inteligência assim fora do comum. Por exemplo, o inventor dos instrumentos musicais. Aquilo era uma coisa incrível. Você pega um violão hoje e pode dar uma pessoa, toca aí, arriscada até ela tocar. Mas ela criar, ela inventar, fazer o instrumento e o instrumento ali dar o som das cordas perfeitas. Você pega um pedaço de metal e fura aí, vai, para virar uma flauta, fura aí. Vai saber furar os buraquinhos no lugar certo para que o som saia ali afinado, saia bonitinho. Era uma inteligência extraordinária. Aquela geração era de fato uma geração extraordinária. No entanto, eles usaram os talentos que tinham para propagar o pecado. Nós, como crentes hoje, devemos usar os nossos talentos para propagar o reino de Deus. O ímpio ou os ímpios, eles são dotados de talentos. Eles têm muitas vocações, mas eles usam aquilo que sabem, não para a glória de Deus, mas para a própria glória.
para exaltar o próprio ego, para promover imoralidade, para promover contenda, mas a igreja que está aqui neste mundo usa os dons e talentos dados por Deus e dados pelo Espírito Santo para proclamar as verdades do reino dos céus. Desenterra o teu talento, crente. Usa a tua voz, o teu dom, aquilo que Deus te deu para a glória do nome dele. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E temos aqui o terceiro tópico da nossa lição. Estou com vontade de pregar hoje aqui, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Que coisa boa, meus irmãos. O terceiro tópico da nossa lição nos diz assim: o Deus que intervém na civilização. Você sabe o que significa intervir? Deus intervém na civilização. A Bíblia diz que ele intervém na biografia de cada homem, ele intervém na história da civilização e que Jesus é a única esperança para a civilização humana. Tudo isso aqui está dentro do conceito de intervir. Intervir significa participar, grave isso, participar, tomar parte, modificar e tornar-se mediador. Isso é o que significa intervir. E quando falamos que Deus ele intervém em alguma situação, fica claro que ele tem ele tem direito de intervir, pois ele é Deus, Senhor e Criador de tudo. Sua autoridade, sabedoria e soberania se manifestam através de suas ações na linha do tempo da história do homem. Ele intervém. A Bíblia diz, em Daniel 2:21, que ele muda o tempo e as estações. Ele intervém ou não intervém? Ele vai lá e estabelece reis, e quando está com muito orgulho ali no coração, ele vai lá e remove. Ele intervém. Ana disse em seu cântico, a 1 Samuel capítulo de número 2, versículo de número 6, ela diz assim: o Senhor é o que tira a vida e o que dá. Faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. O Senhor empobrece, o Senhor enriquece, o Senhor abaixa e o Senhor também exalta. O Senhor levanta do pó e desde o esterco exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e ele assentou os alicerces do mundo. Veja, meus irmãos, ele tem autoridade, sabedoria e soberania para intervir. Ele faz o que ele quer. Agora, com relação à nossa definição, não sei se você aí captou as palavras do que é intervir. A primeira delas foi participar. E Deus, ele participa. Participar significa estar presente, significa intervir, significa comunicar a sua vontade, comunicar uma vontade. E Deus faz isso ativamente na história da biografia de cada homem, como também ele faz isso na história geral da humanidade. Deus interviu na biografia de Adão. Deus, como aponta aqui o autor da lição, interviu na biografia de Caim, interviu na biografia de Enoque. Deus foi lá em Adão e disse assim: não quero mais estar aqui no jardim. Fora. Interviu ou não interviu? Interviu. Intervém para fazer justiça? Intervém. Mas também intervém para abençoar. Chegou em Enoque e disse assim: esse mundo está muito poluído. Tu é um homem santo, não quero mais estar aqui nesse mundo. Vem para cá. Transladou Enoque. Interviu na biografia desse santo homem de Deus, também intervém para abençoar. No conceito de intervir também significa tomar parte. E em algumas situações, Deus ele toma parte. Por exemplo, olha que texto lindo, 2 aos Crônicas, capítulo 20, versículo de número 17. A Bíblia diz que Deus tomou parte ali naquela ocasião. Ele chegou para o rei e disse assim: nessa batalha, vocês não terão que pelejar. Agora é comigo, tomei parte aqui nessa situação. Quem vai fazer agora sou eu. E talvez Deus esteja falando contigo aqui, dizendo: eu estou intervindo, eu estou fazendo, eu estou trabalhando, estou tomando parte agora. Tu só podia vir até aqui, tuas forças acabaram, agora eu entrei no negócio. Essa peleja tu não terá que pelejar. Fica aí paradinho, fica aí quietinho, tu vai ver o que eu vou fazer. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ele toma parte, ele intervém. Às vezes ele também modifica o plano dos homens, porque intervir também significa modificar. E foi justamente isso que aconteceu quando a geração
dos filhos de Deus se corromperam com a geração dos filhos dos homens, a Bíblia vai dizer que Deus interviu. Interviu como? Com um dilúvio. Deus também interviu lá na Torre de Babel, modificando o plano dos homens. Ele intervém na história. A Bíblia vai nos dizer que a última palavra vem do Senhor. Provérbios capítulo 16, versículo de número 1. E por fim, temos aqui também a ação de mediar. Jesus, ele foi o nosso mediador. 1 Timóteo capítulo de número 2, versículo de número 5. E através de sua mediação, ele nos abriu um novo e vivo caminho. Ele nos abriu a porta do céu. Ele tirou todos os empecilhos que nos impediam de chegar até o Pai. Pois antes, nós andávamos nas trevas. Mas agora, através da graça de Deus e de sua intervenção, nós andamos na luz. Deus intervém, meus irmãos. Ele é soberano. É justamente o que está dizendo o terceiro tópico de nossa lição. Concluímos assim mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. E eu quero agradecer a Deus por esse momento em que passamos aqui desfrutando de sua palavra. E desejo a você, meu amado amigo, meu amado irmão, que chegou aqui até nessa parte do vídeo, uma boa aula de escola dominical e uma semana na presença de Deus. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus para você.